Muito bem-vindo a mais uma live preparatória para nossa Masterclass. Como criar, né? Como criar aí uma consultoria de dados que fatura 10k mais. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Isaac Kael, sou consultor em dados, também criador do programa Consultoria de Dados 10k mais. E hoje a nossa conversa ela é extremamente importante porque eu quero te mostrar uma coisa que muita gente da área de dados ainda não entendeu, que não basta ser bom tecnicamente para construir uma consultoria lucrativa. Tem a gente percebe que tem muita gente competente, inteligente ali que domina dashboard, SQL, Python, modelagem, estatística, mas continua sendo vista como alguém que só executa demanda. Enquanto o mercado enxerga muitas vezes a pessoa como executor, ela até pode ganhar dinheiro, mas dificilmente vai construir uma consultoria que cresce, que se posiciona bem e que consegue cobrar o que realmente vale. Então hoje eu quero te mostrar como se constrói uma consultoria de dados que pode faturar mais de 10 mil reais por mês, mesmo que você ainda não tenha começado, mesmo que hoje você esteja no CLT ou que ainda você não se veja pronto, tá? Porque a verdade é uma só. Consultoria de dados não nasce da ferramenta, nasce da clareza de problema, da capacidade de condução e também entra muito o ponto da geração de valor percebido para o cliente, tá? Então nessa live eu vou te mostrar quais são aí os pilares que sustentam uma consultoria de dados que realmente pode sair do papel e pode se tornar, pode virar receita. Então eu quero que você entenda que faturar 10k mais por mês com consultoria não depende de parecer de gigante, nem de ter aí uma empresa enorme, ou muito menos saber de tudo. Depende de algumas coisas muito mais estratégicas, como saber identificar problemas caros, transformar a sua experiência em uma boa oferta, saber conduzir o cliente com segurança, vender valor em vez de tarefa também. Porque o mercado não paga mais para quem sabe apertar o botão. O mercado paga mais para quem ajuda a empresa a tomar decisão com mais segurança, velocidade e mais resultado também. Sempre eu trago uma verdade, né? E essa eu acredito que é uma verdade que poucas vezes eu escutei, mas quando eu escuto e me deparo com ela no mercado de consultoria, ela é sempre cirúrgica, que é a verdade onde a gente ressalta que muita gente da área de dados não ganha mais por tentar vender capacidade técnica, quando deveria vender transformação de negócio. Pegado, né? Então, assim, pessoal, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque quando você vende a capacidade técnica, ali, o cliente ele compara o preço. Agora, quando você vende transformação, o cliente ele compara impacto e aí já pega mais para ele, né? Então, quando você vende dashboard, ele vai perguntar quanto que custa. Quando você vende clareza para reduzir perda, melhorar a margem, priorizar a operação, prever demanda, aumentar a eficiência, ele começa a perguntar outra coisa, não é mais o preço. Sabe o que que é? Quanto que isso vale para minha empresa? E é exatamente essa virada que eu quero construir com vocês hoje aqui. Então, assim, se você quer entender como uma consultoria de dados realmente se estrutura, o que faz sair do modo executor, como começar mesmo ali ser um portfólio perfeito, e quais pilares fazem essa consultoria ter potencial de faturar mais de 10 mil reais por mês. Então fica comigo até o final, porque essa live pode mudar a forma como você enxerga a sua própria carreira. Fechou? Vamos aqui para os slides. E olha só, antes de te mostrar
como construir, eu preciso te mostrar uma outra via, tá? Eu preciso te mostrar por que tanta gente trava. E assim, o erro mais comum é o seguinte: a pessoa tenta criar uma consultoria de dados, começando pela ferramenta. Então ela pensa mais ou menos assim: vou oferecer Power BI, vou oferecer um Dash, uma análise de dados, machine learning, uma automação, por aí vai. Novamente, só que... Por que eu falo novamente? Porque eu vou bater nessa tecla demais, viu? Porque, assim, sozinho, apenas isso, esses argumentos de ferramenta não constrói posicionamento forte, não. A ferramenta sempre na consultoria ela será um meio. E consultoria, ela precisa ter um outro viés no centro dela, que é diagnóstico, direção e decisão. Ó, o cliente não acorda pensando, nossa, preciso muito de um dash novo. Tá, Isaac, se ele não acorda pensando nisso, o que que ele pensa? Ah, eu não sei porque minha operação está perdendo eficiência, onde estou desperdiçando dinheiro, qual produto performa melhor, como eu vou prever uma demanda, quais indicadores realmente importam, como que eu posso priorizar minhas ações. Você consegue identificar a diferença. O cliente, ele sente o problema, mas o profissional técnico, muitas vezes, ele comunica a solução pronta. Entende? Pesado, né? E quando você comunica a solução pronta sem antes enquadrar esse problema, você vai virar fornecedor de tarefa. É isso. E fornecedor de tarefa ele sofre com três coisas: comparação de preço, escopo confuso, pouco reconhecimento estratégico. Então ele trabalha muito, ele ajusta muito, ele entrega muito e captura pouco valor. Então a primeira chave aqui é: uma consultoria de dados não é construída em cima do que você sabe fazer, ela é construída em cima do que você consegue resolver. É isso. Agora nós vamos para a estrutura, certo? Na minha visão, uma consultoria de dados que pode faturar mais de 10k por mês se sustenta em 4 pilares. Boa. Ó, o primeiro pilar é o problema caro. Você não constrói consultoria lucrativa resolvendo o problema pequeno demais. Problema caro é aquele que mexe com alguma dessas alavancas: dinheiro, tempo, risco, produtividade, previsibilidade de tomada de decisão. Exemplo, vamos lá: estoque parado, ruptura, perda de imagem, operação ineficiente, demanda imprevisível, retrabalho, liderança sem visibilidade, indicadores desconectados da decisão. Quando você encontra um problema caro, a conversa muda, porque aí você deixa de ser visto como custo e começa a ser visto como investimento, certo? O segundo pilar é a oferta clara, onde muita gente boa perde cliente porque se apresenta de forma genérica, tá vendo? Como assim, Isaac? Fala coisas como: eu trabalho com dados, faço BI, sou cientista de dados, desenvolvo soluções analíticas. Tudo isso pode até estar certo, mas ainda tem um espaço muito vago. Uma oferta forte é aquela que conecta quem você ajuda, qual problema você resolve e qual transformação você entrega. Eu ajudo operações de varejo a reduzirem ruptura e excesso de estoque com análise de dados e previsibilidade.
Ou eu ajudo os gestores a saírem do achismo e estruturarem indicadores que apoiam a decisão. Eu transformo dados dispersos em visibilidade executiva para líderes tomarem decisões com mais segurança. Isso é diferente de vender ferramenta. Isso é vender direção. O terceiro pilar é a condução consultiva, né? Então aqui acontece uma virada muito importante. Porque o consultor, vocês entendem que o consultor ele não é só quem sabe responder, é quem sabe perguntar também. E assim, a forma como você conduz a conversa define a forma como o cliente te enxerga. Se você só recebe pedido e executa, você vira braço operacional. Mas quando você começa a perguntar qual decisão isso precisa suportar, ou qual problema de negócio está por trás desse pedido, como que vocês medem isso hoje, qual o valor do custo se nós não resolvemos isso, quem é impactado por esse problema, qual seria um resultado aí valioso nos próximos 30, 60 ou 90 dias? Pessoal, você muda o nível da conversa. Você eleva o nível da conversa. Tereré de lei, né? Tá de volta. Então, assim, você não está mais apenas aceitando demanda. Você está estruturando o raciocínio. E isso posiciona completamente a sua imagem, né? Óbvio. O quarto pilar, ele é a entrega de valor percebido. Porque não basta gerar valor. Você precisa fazer o cliente perceber esse valor. Então, assim, tem muito profissional excelente tecnicamente que entrega algo forte, mas o cliente não enxerga o impacto. E aí nós questionamos o porquê. Sabe por quê? Porque a entrega vem sem narrativa, sem enquadramento, sem conexão com o negócio. Uma boa entrega precisa mostrar o problema inicial, o que foi analisado, o que foi encontrado, o significado, o que deve ser feito. Perceba, não é só mostrar o dado, é traduzir dado em decisão. Porque a consultoria forte não entrega só dashboard, não. Entrega leitura, recomendação, próximos passos. Isso gera em torno de segurança, tá? Então esses pilares, eles são fundamentais para uma consultoria que mira mais de 10k por mês. Vem sempre, né, algum desses pontos aí. Agora você pode estar pensando nesse ponto, né? Tá, Isaac, entendi a lógica. Mas como eu começo se eu ainda não me sinto pronto? E olha, aqui eu quero quebrar uma outra crença. Você não precisa estar completo para começar. Você precisa estar estrategicamente posicionado. Ninguém começa uma consultoria tendo tudo perfeito. Portfólio impecável, processo 100% estruturado, uma marca forte, proposta refinada, autoridade consolidada. Isso vai sendo construído. O que você precisa no início é de 3 coisas. Um recorte de um problema, então escolher ali um tipo de problema que você consegue conversar com propriedade. Não precisa abraçar o universo inteiro de dados. Pode ser algo como estruturação de indicadores muito forte para diretores ou diagnóstico de operação, análise de performance comercial, time de FP&A vê muito, previsibilidade de demanda, melhoria de visibilidade gerencial, automação de relatório, apoio à decisão com dados, por aí vai.
Comece por onde sua experiência já te dá repertório. Depois, uma oferta simples. Depois você transforma isso em algo comercial. O que seria algo comercial, Isaac? Diagnóstico de dados, análise de gargalos, estruturação de painel executivo ou um estudo, um estudo analítico de causa, plano de melhoria baseado em dados. No início, simplicidade, pessoal, vem de mais do que complexidade, tá? Porque clareza, ela automaticamente, sem discussão, ela gera confiança. E quando nós falamos que não precisa um portfólio perfeito, é porque você já consegue transmitir confiança em outros entregáveis. Eu sou um empresário que, se a pessoa não me mostrar portfólio, mas na conversa ela me trazer segurança, eu até esqueço do portfólio. Então, no início, é muito importante o simples, mas o simples bem feito. Isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso traz, como que eu posso, eu ia falar vigor pro seu, mas estou achando que eu vou humanizar algo, mas não é isso. Traz mais maturidade para tua consultoria, por mais que você está no início, tá? Ponto 3 sobre a capacidade de conduzir uma conversa, e a terceira coisa aqui é aprender como conversar com o negócio. E esse é um tema absurdo de gigante, né? Muita gente acha que esse problema está em vender, né? Mas às vezes o problema está bem antes. Às vezes é em não saber conduzir a conversa de forma madura. Porque assim, se você chega numa reunião, entende o contexto, problema, raciocínio, automaticamente eu acredito que as coisas ficam mais, como eu posso dizer, mais fluídas. Então, exemplo, pensa no ambiente da reunião, você consegue entender o contexto, você dá uma atenção ao problema, você organiza o raciocínio, automaticamente você devolve clareza, você propõe caminho e mostra segurança. Mas isso tudo vem do teu posicionamento inicial de entender contexto, escutar problema e organizar raciocínio. Você já está assim muito mais próximo de ser visto como executor, ou desculpa, como consultor do que você imagina com esses pontos. E isso vale muito, aliás, tá? Agora nós vamos falar aqui de dinheiro, né? De uma forma prática. E olha, quando eu digo que uma consultoria de dados pode faturar mais de 10k por mês, eu não estou falando de mágica. Estou falando de estrutura. Vamos pensar de forma simples. Se você não precisa de dezenas de clientes, dependendo do seu modelo, você pode bater esse nível, sabe? Se você não precisa, você consegue, você consegue. E aí eu até coloquei, eu projetei, se você, olha só, 2 projetos de 5.000, um de 8, dois menores, pode pensar em um recorrente, em um combo aí, né? O ponto não é volume absurdo, o ponto é valor bem posicionado. Mas para isso você precisa parar de vender hora solta ou tarefa solta. Você precisa começar a vender diagnóstico, clareza.
Você precisa vender recomendação, solução de impacto. Projeto bem enquadrado vale mais do que execução pulverizada, né? Aliás, uma chave importante é que 10k mais por mês não é só uma meta financeira, é uma consequência de posicionamento. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Quem se posiciona como executor depende de volume, quem se posiciona como consultor depende de valor. E pessoal, o valor vem de 3 pontos: problema relevante, comunicação clara e entrega com impacto percebido. Se eu pudesse resumir essa live em uma frase, eu acredito que seria assim: uma consultoria de dados começa a nascer quando você para de se apresentar como quem faz análise e começa a se apresentar como quem ajuda a empresa a decidir melhor. Essa é a virada. O mercado está cheio de gente técnica, mas você não está cheio de gente, assim, você não está acomodado só na forma técnica. E quando você não está acomodado só na via técnica, você percebe que o mercado não está cheio de gente que consegue transformar técnica em direção. Então, como você não está acomodado só com a técnica, você aprende sobre a direção. Por isso que nós estamos nessa live. É esse ponto em que a sua carreira pode mudar. Então, assim, talvez hoje você esteja no CLT, você esteja entregando muito e sendo reconhecido pouco. Muitas vezes, talvez você sabia bastante ou saiba bastante, mas ainda não tenha organizado isso em uma oferta comercial. Só que existe uma ponte entre onde você está e a consultoria que você quer construir. E essa ponte passa por reposicionamento, passa por clareza, por recorte, oferta, condução de valor. Ó, não se esqueçam que não é sorte, não é acaso, não é improviso. Tudo isso que a gente está falando de 10k mais é estrutura, tá? Então, uma consultoria de dados começa a nascer quando você para de se apresentar como quem faz análise e começa a se apresentar como quem ajuda a empresa a decidir melhor. Você precisa respirar isso, posicionamento, você precisa entender, tá? O que você consegue fornecer, porque nós estamos falando de uma consultoria, nós não estamos falando de freelance. Então a identidade ela pega, ela muda muito. E olha, para ser direto e finalizar, porque eu pelo menos gosto de papos e assuntos diretos. Você precisa entender que o faturamento de 10k mais ele é trabalhado. Por isso que aqui ninguém está falando de fórmula mágica, aqui ninguém está falando de 7 passos, que apenas os passos bonitinhos sem execução vai trazer o resultado. Não. Você precisa entender que a construção dos seus 10k mais, da sua consultoria, depende de você, do seu posicionamento, da sua visão de negócio. Tá? Então é juntar os dados com empreendedorismo, consultoria de dados. E olha, se essa live te ajudou a enxergar que existe uma forma real de transformar a sua experiência de dados em uma consultoria lucrativa, eu quero te fazer um convite, tá? Como você sabe, em breve eu vou fazer uma masterclass sobre esse assunto, onde eu vou aprofundar exatamente esse caminho de uma forma muito mais organizada, estratégica, prática. Para se inscrever gratuitamente é só clicar no link da bio do meu Instagram, tá? Isaac, cadê o seu Instagram? Tá aí para vocês, ó. Underline Isaac, ponto Micael.
Lá você também vai poder entrar aí na comunidade para receber todas as informações desse evento e os materiais também gratuitamente. Mas não se esqueça que as vagas são limitadas, viu? Então, corra lá. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui, compartilha essa live com alguém da área de dados que precisa ouvir isso e me acompanha, tá? Porque nos próximos conteúdos eu vou continuar te mostrando como sair do papel de técnico que executa para construir uma carreira e uma consultoria que o mercado respeita, valoriza, paga bem. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença e olha, eu te vejo na Masterclass, viu? Tchau, tchau.